Olá, meu nome é Adriana Cunha, eu sou médica infectologista no Hospital São Carlos e eu venho fazer um alerta à população de Lagoa da Prata. A gente tem visto as pessoas que já foram vacinadas e que já tiveram coronavírus deixando de adotar as medidas de precaução necessárias. É preciso que as pessoas saibam que o coronavírus pode infectar a mesma pessoa mais de uma vez e que a vacina é uma tentativa de reduzir a gravidade dos sintomas da doença. Não quer dizer que as pessoas que tomaram a vacina não vão adoecer. O que a vacina faz é trazer para as pessoas um quadro mais leve. Então é preciso que mesmo as pessoas que já foram vacinadas, mesmo aquelas que já tomaram as 2 doses, mantenham a precaução necessária com o isolamento social, o uso de máscaras e o uso do álcool gel. A fiscalização, se o cidadão está cumprindo ou descumprindo as regras sanitárias, é sempre um problema, viu, Júnior? O ex-prefeito Paulinho esteve, usou aí dos meios de comunicação para fazer ataques pessoais. O Ministério Público vai receber, o Ministério Público vai intimar o denunciado e vai pedir uma resposta. E já disse ao senhor prefeito que ele que manda. Mas se depender de mim, eu não participo mais desse circo, dessas tendas armadas aí. Doutor Laels, como a prefeitura foi passada a vocês do ponto de vista jurídico, em questão de processos trabalhistas, situações envolvendo aí as questões relacionadas à procuradoria? Bom, o município hoje ele tem um acervo judicial, um passivo judicial muito grande, viu, Júnior? O município hoje deve ter em torno de 500 a 600 ações judiciais, onde ele é réu. Ações essas que tratam de direitos trabalhistas, eventualmente sonegados pelo município. Os servidores ingressaram com ações postulando algum direito, requerendo algum direito que lhe foi sonegado ao longo do seu contrato de trabalho. Há muitas ações civis públicas. A ação civil pública é aquela em que o Ministério Público ajuiza em desfavor do município, buscando a correção de alguma providência que o município, sobretudo quando o gestor descumpre a lei, quando o gestor, o prefeito no caso, ele não cumpre os mandamentos constitucionais da legalidade, da moralidade. Então o município também é alvo de muitas ações civis. No caso dessas ACPs, as ações civis públicas que foram movidas aí pelo Ministério Público contra o município, as que ocorreram em decorrência da ação do ex-prefeito, como que fica dividida essa responsabilidade? Como que o Ministério Público imputa ao município ou ao ex-prefeito aquela obrigação de fazer algum ressarcimento, alguma correção? Como que funciona isso, doutor Laels? Bom, na verdade, as ações civis públicas, a ACP, elas sempre têm 2 objetos. Uma que é a obrigação de fazer, essa é imposta ao município. Vou dar alguns exemplos. E a obrigação de ressarcimento, essa é imposta, eventualmente apurado, a imposição, a condenação é ao gestor, é a pessoa física. Só para exemplificar, eventualmente uma obra que não foi executada na conformidade da lei. Se o contrato não foi executado da forma como deveria e o gestor não puniu a empresa, não aplicou a penalidade que deveria aplicar, essa imposição, esse ressarcimento, eventualmente, fruto da condenação é para o gestor, a pessoa física. Agora, a obrigação de fazer, no caso de uma escola que deveria ser feita e o município, por alguma razão, a empresa abandonou. Aí sim, a obrigação aí seria abandonou não por questão da própria empresa, mas por outras questões afetas aí ao contrato. A obrigação será do município, mas não é questão de ressarcimento. Ela tem que prestar esse serviço à comunidade, emprestar a obra concluída, a obra pronta. Então, é a obrigação de fazer ao município e a obrigação de ressarcimento é sempre a pessoa física. Doutor Laels, indubitavelmente nós temos que falar a respeito da pandemia, É o problema que está nos assolando aí todos os dias. E a gente sabe que a edição dos decretos que
partem aqui da Prefeitura, cabem à Procuradoria. E como que está funcionando dentro dessa onda roxa a questão da fiscalização pelo município? Do ponto de vista da Procuradoria, como é que está sendo feito o cumprimento dessas determinações? O regramento sanitário, ele é colocado, não é a juízo da Procuradoria, né? Nós ouvimos, no primeiro momento, o Comitê de Enfrentamento ao Covid, que é o foro competente para, eventualmente, orientar, assessorar o chefe do executivo nessas regras sanitárias, e também a equipe técnica da Prefeitura, que é comandada ali pela Secretária de Saúde. Então, ouvido essas duas instâncias, Secretaria de Saúde e o Comitê, cabe ao jurídico, tão somente, formatar juridicamente nos decretos a vontade, que é do comitê, que o prefeito costuma sempre ouvir, e da secretária de saúde. O ato posterior é a fiscalização. E convenhamos, né, ninguém quer ser fiscalizado, né? Então a questão da fiscalização, se o cidadão está cumprindo ou descumprindo as regras sanitárias, é sempre um problema, viu, Júnior? Sempre um problema. Por mais que os agentes da fiscalização, os agentes da segurança se desdobrem nesses atos de fiscalização, sempre nós teremos falhas, porque o brasileiro ele gosta e tem muita habilidade em driblar, em achar uma brecha para fugir do cumprimento de quaisquer regras, quaisquer legislações. Então é um problema. E vou te dizer com segurança, viu? Com convicção. A grande maioria da comunidade, a grande maioria do povo da Lagoa da Prata tem obedecido. Nós temos aí as exceções, os negligentes, aqueles que querem fugir, né, dessa obrigação que hoje é imposta a todos. Ninguém está livre do Covid, ninguém está afastado desse mal, mas é uma parcela pequena da comunidade que infelizmente insiste em achar que o Covid não vai acometer a ele, não vai acometer ao seu familiar, ao seu parente, ao seu amigo, mas boa parte tem obedecido sim, cumprido as regras sanitárias. Tem ocorrido muitas autuações desde que nós entramos nessa onda roxa? Bom, na verdade, a nossa orientação jurídica e também da Secretaria de Saúde num primeiro momento, agir de forma mais pedagógica, né, mais para orientação. E, não sendo possível, né, se houver ali algo mais grosseiro, algum descumprimento mais severo, é a notificação. As notificações têm ocorrido com frequência, os agentes fiscais têm lavrado os autos de autuação e tem sido feito, como eu disse, no primeiro momento, a instrução, a orientação, mas as autuações também, notificações também têm sido feitas com muita frequência. Há um consenso, doutor Laelcio, tanto por parte das autoridades fiscalizadoras como por parte dos comerciantes, de que o grande problema são as festas clandestinas. Elas continuam acontecendo? Como é que tem sido a fiscalização do município? Ao contrário do que muitos pensam, Júnior, o município tem, na questão da fiscalização, tem se antecipado e tem sim inibido a realização de festas, né? Infelizmente, esses números não chegam à comunidade, a conhecimento da população, mas as festas clandestinas têm sido sim evitadas, né? Sempre que os agentes de segurança, sempre que a Secretaria de Saúde toma conhecimento prévio de que algum evento vai ocorrer, todos os esforços são ali envidados para impedir, e de fato tem impedido, né? Uma ou outra que ocorre porque não chegou ao conhecimento, não houve uma comunicação à secretaria ou aos agentes de segurança, e aí, na clandestinidade mesmo, né, ela ocorre. Doutor Laelcio, o seu nome esteve envolvido numa polêmica essa semana por conta aí de uma série de entrevistas que foram dadas aí na Rádio Veredas FM. Inicialmente, o ex-prefeito Paulo Teodoro teria feito algumas declarações. No dia seguinte, você, acompanhado do prefeito e da secretária de saúde, estiveram lá na emissora também, e o senhor disse que, inclusive, o prefeito poderia ser interpelado judicialmente por algumas declarações que ele havia feito. E no dia seguinte, o prefeito acabou rebatendo essas acusações e focou até de uma forma bem incisiva em cima da Procuradoria, da sua pessoa, né? Eu gostaria primeiro que o senhor explicasse que declarações foram essas que o prefeito fez
que podem ensejar para ele mais um processo judicial? Júnior, o ex-prefeito Paulinho esteve, né, usou aí dos meios de comunicação para fazer ataques pessoais, né? Não é o meu feitio, não é o meu estilo, eu não sou de bate-boca. Mas ele esteve numa emissora de rádio aí e falou que eventualmente o procurador estaria assessorando de forma equivocada, orientando ao prefeito a adotar medidas sanitárias que não seria nesse momento impositivo. Evidentemente que nós discordamos, né? Essa onda roxa é algo que veio do Estado para, aliás, de forma impositiva, cogente, não cabe ao município, não cabe a qualquer gestor atender ou não o regramento sanitário imposto na onda roxa, né? E o ex-prefeito Paulinho disse que a nossa orientação era equivocada. E utilizou para isso verbetes que não é do nosso dia a dia. Mas, enfim, depois eu fui ao rádio também, como direito de resposta, solicitei direito de resposta e falei acerca de procedimentos que o ex-prefeito Paulinho certamente adotaria, porque era um estilo dele agir dessa maneira. Então, eu disse à época, e repito, que não esperava outro comportamento, outra conduta de alguém que sempre agiu assim nos últimos 8 anos, enquanto esteve à frente da prefeitura. E ele novamente veio na segunda-feira passada, ontem, a data de ontem, agredir novamente a pessoa do procurador, mas isso não me incomoda, eu não tenho qualquer tipo de vaidade. Não me constrange, tá? Porque o que pensam de mim, pensam e eu tenho... Se não faz de mim a pessoa que alguém pensar que é. Mas eu gostaria, então, de aproveitar esse momento e para refutar o que ele disse ontem na tarde do dia 11, aliás, 22 de março. Primeiro dizer que, quanto à recepção da Câmara, ele disse que eu deveria ter orientado ao prefeito que não fosse. Eu quero esclarecer que eu sou advogado do município, sou procurador do município, não sou advogado do prefeito, né? A nossa orientação jurídica é no tocante à operação financeira, patrimonial, orçamentária, contratação de serviços, aquisição de bens pelo município. Então, o nosso assessoramento enquanto procurador é para o jurídico, para a parte da pessoa jurídica da prefeitura. Eu não sou assessor do prefeito de Jeane. Quanto à questão da Fundação São Carlos, ao contrário do que disse o ex-prefeito, não há no ordenamento jurídico vedação, proibição a que o município transfira recursos, repasse recursos financeiros para a entidade, para a fundação, tão somente porque ela tem em seu quadro de empregados o irmão do prefeito. E nesse caso específico, o município tão somente deu continuidade a um contrato de prestação de serviço que já foi firmado no governo anterior, em 2020. Também foi dito que o município teria, também sob a minha orientação, concedido licença sem vencimentos a uma servidora. De fato, foi concedida a licença por conta de uma autorização que tem na Lei Municipal 1011 de 2002. É uma lei que cria o Instituto da Licença Sem Vencimentos e nessa licença sem vencimentos o servidor licenciado, sem salário, ele não recebe salário nesse período, faz dessa licença, faz desse gozo de licença não remunerada o que quiser. Essa servidora, no caso, ela saiu da prefeitura, licenciou-se e foi trabalhar na Câmara. O prefeito não tem como controlar isso. Ela está livre para residir fora do país, para fazer uma viagem, para fazer um curso. Ela não está trabalhando mais. E aí tem a liberdade de trabalhar onde quiser. Quanto à terceirização, a suposta terceirização do serviço de limpeza pública, também dito pelo ex-prefeito, o município, até onde eu sei, não tem em nenhum momento tensionado a firmar contrato de limpeza pública com empresas, né? A terceirização do serviço de limpeza não vai ocorrer. O município continua prestando o serviço de limpeza pública de forma direta, prestando diretamente. Inclusive, tem uma parte desse serviço de limpeza já foi concedido à APAC, né? É uma subvenção, que também tem ocorrido nos últimos 6 anos. Então, não é nada de terceirização ilícita. Um último item que me parece mais relevante é a questão do suposto nepotismo que haveria
nomeação do procurador, no caso eu, e da minha esposa, a Aline Kelly Otaviano. Bom, primeiro, só para situar o nosso espectador, o que é nepotismo? O que configura nepotismo? Nepotismo é quando o cidadão, o servidor, ele é nomeado num cargo de confiança tão somente porque ele tem um vínculo de parentesco com o prefeito, ou com o vice-prefeito, ou com algum secretário, ou com algum vereador. Mas ele não tem nenhuma aptidão técnica, ele não tem nenhuma formação técnica, ele não tem nenhuma aptidão para exercer a atribuição que ele vai eventualmente assumir. Se a motivação da nomeação é tão somente o parentesco, como já ocorreu na história recente do município de Lagoa da Prata, nós temos uma figura vedada de nepotismo. Eu tenho 20 anos que exerço advocacia, 16 dos quais assessorando prefeituras da região, câmaras municipais, assessorando juridicamente, né? Então, portanto, tenho aptidão técnica, tenho experiência comprovada. De igual modo, a Aline. A Aline, ela integra os quadros da prefeitura desde 1993. É servidora concursada, né? Já foi contadora geral da prefeitura, já foi controladora interna da prefeitura, já foi coordenadora do setor de convênios e licitações, né? E nos últimos 20 anos ela exerce cargo comissionado. E foi cargo comissionado dos 8 anos do ex-prefeito Paulinho. Tem formação técnica adequada para o cargo que ocupa, tem pós-graduação em processo de trabalho, em processo civil, ou seja, não lhe faltam adjetivos, capacitação técnica para exercer o cargo comissionado que ocupa, né? E mais do que isso, Júnior, no município de Lagoa da Prata nós temos uma lei municipal que diz que o servidor de carreira que é recrutado para exercer um cargo comissionado não configura ali nepotismo, desde que o cargo que ele vai exercer, que esse servidor vai exercer, guarda pertinência com a sua formação técnica, formação acadêmica, que é o caso da Aline. Nesse caso não há nepotismo, nós insistimos nisso porque tanto o procurador quanto a contadora têm aptidão para o cargo, têm experiência comprovada, têm formação acadêmica. Nas declarações que deu à Rádio Veredas, o ex-prefeito Paulinho classificou como crime a homenagem que a Câmara prestou na entrega da medalha Osmari Clarinda. Segundo o prefeito, foi uma festa regada a bebidas, salgados, e isso, no momento de pandemia, foi considerado por ele como uma atitude criminosa que ele, inclusive, diz que vai remeter ao Ministério Público. Qual que é a sua avaliação dessa situação, doutor? Bom, no Brasil, o que nós temos é o direito subjetivo de ação. Ou seja, se eu achar que alguém cometeu um crime, eu posso ir a juízo e fazer essa denúncia. Se essa denúncia vai ser procedente ou não é outra história, mas o direito de denunciar todo mundo tem. O Ministério Público vai receber, o Ministério Público vai intimar o denunciado e vai pedir uma resposta. Os dizeres do ex-prefeito Paulinho, no tocante à eventual improbidade cometida na solenidade da Câmara, não tem qualquer viabilidade, na verdade, beira ao profano, né? Não houve qualquer improbidade, não houve qualquer ilícito, né? Foi obedecido, né, as regras sanitárias, tudo foi feito dentro do regulamento sanitário imposto, né? Não houve salgadinho, isso, o presidente da Câmara já veio a público e esclareceu, então somente houve a água para os poucos convidados tomaram, então não há nenhuma improbidade, não há qualquer ilicitude. A conduta foi legal, o comportamento dos que ali estavam presentes estava amparado por lei. Então não vejo essa pecha de improbidade em hipótese alguma, em absoluto. Então, para a gente fechar, doutor Laels, algumas pessoas avaliam que essa aparição súbita aí do ex-prefeito seja uma intenção dele de retornar à cena política e provocar a atual administração funciona muito bem, né? Vocês pretendem continuar dando respostas, indo até os meios de comunicação para prestar esclarecimentos sobre essas acusações, essas suposições, essas declarações do ex-prefeito? Quando qualquer meio de comunicação, Júnior, convocar a administração, convocar o prefeito, convocar esse procurador, se for um meio de comunicação sério,
que se mostrar imparcial, que se mostrar isento na abordagem do tema, da discussão, do debate, nós estaremos sempre à disposição, sempre à disposição. Agora, repito, que seja um posicionamento do meio de comunicação sério, isento e imparcial. E aí nós estaremos prontos a prestar qualquer esclarecimento. Nós precisamos disso. A administração precisa de publicidade, né, mas seja uma publicidade que traga informação útil ao cidadão. Né. Esses espetáculos, esses bate-bocas, né, não é do meu feitio, eu não sei fazer isso, nunca soube, não tenho nenhuma habilidade para bater boca, né? E já disse ao senhor prefeito que ele que manda. Mas se depender de mim, eu não participo mais desse circo, dessas tendas armadas aí, para quem quer que seja. Eu não iria, não faço parte, não vou participar desses espetáculos, né? Sobretudo quando há essas ofensas, que é o tipo de coisa que eu não sei fazer. Então, e nós sabemos sim que o ex-prefeito tem essa proposta de se manter na mídia, de se manter de alguma maneira em evidência, porque deve ter certamente, pretende, né, ter projeção no cenário aí para, de algum modo, buscar uma participação no processo eleitoral vindouro. Nós não vamos, pelo menos eu, compactar com isso, não.